Beleza, então nós finalizamos nessa parte de ontem, trabalhamos um pouco com o Text Studio, né? Para compilar, clicamos nesse botão aqui, né? Compilar e ver. Aí ele vai gerar o documento, né? Gerar o documento, né? Hoje nós vamos trabalhar com elementos textuais, né? Então, tendo uma base aqui, né? Uma base LaTeX, isso aqui você não mexe mais, tá? A partir de agora, você não mexe mais no preâmbulo, certo? Tudo que a gente for trabalhar agora, a gente vai inserindo aqui dentro do documento, tá? Então já temos um sumário, temos uma capa, né? Essa paginação pode ser editada de uma forma melhor, com comandos especiais, tá? Temos um sumário, né? Pode também ser retrabalhado, tá? De uma forma melhor. Assim, às vezes pode ficar mais básico, né? Mas ele pode ser retrabalhado melhor. E temos aqui a inserção de seções e subseções, né? Que nós vimos ontem, tá? Vamos começar trabalhando com equações, tá? Formulações matemáticas. Para a gente inserir uma formulação matemática, tá? Temos dois caminhos. O primeiro deles é você inserir cifrões duplos, tá? Cifrões duplos. Se você inserir cifrões duplos no texto, ele vai entender que você quer inserir uma equação, tá? Se você inserir somente um cifrão simples, tá? Você vai colocar uma sentença matemática no meio de um texto, por exemplo. Essa é a forma bem básica de se colocar equações dentro do LaTeX. Outra forma é utilizando o comando especial chamado equation, tá? Essa equação equation, esse comando, né, ele permite você trabalhar de uma forma mais sofisticada com equações, tá? Inserir comandos especiais, sequência de equações, né? Ordem, destacar algum elemento, tá? E além disso, ele gera automaticamente a numeração dessa equação, tá? Ele já faz isso de forma automática. Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplo, ó, begin equation. Aí temos aqui a, x, aí colocamos chapéu, né? O acento chapéuzinho, 2 underline, entre chaves, precisamos colocar quando temos mais de um elemento. Por exemplo, aqui eu não precisaria colocar as chaves, porque o 2 é um elemento só, então ele identifica. Se tivermos mais de um elemento, precisamos colocar entre chaves, tá? Aí eu coloquei a palavra max aqui. Aí o que que ele fez? Ele pegou o A, pegou o X. Como o 2 está atrelado ao X, ele levou ao quadrado e logo em seguida deu underline. Tá? Ele colocou aqui subscrito, né? Sobrescrito, subscrito. Mais, né? Que é esse mais aqui. Barra frec é para a gente gerar frações de uma forma bem simples. Ele pede dois números, tá? Dois números. O primeiro deles é o num, que é o numerador, e o segundo número é o denominador, tá? Então, se você colocar nessa sequência, ele vai transformar isso numa fração. Π sobre 2, igual, né, a 0,2, certo? Bem simples aí essa equação. Dá para inserir vários comandos, várias sequências de equações, tá? E tudo que tiver dentro de um begin equation e end equation vai ser chamado de equação número um, tá? Aqui é só para destacar funcionalidades de se trabalhar com comandos de fórmulas no LaTeX. Então, se você pegar um número e colocar chapéu elevado a um número m, né, logo em seguida aqui, ó, esse número vai ser elevado. E underline vai ser sobrescrito, tá? São os índices, né? M é o índice superior, N é o índice inferior. Barra frec gera frações, tá? De uma forma bem básica. Você pode inserir aqui dentro outros elementos, tá? Mais de um elemento, no caso, tá? Por exemplo, num π mais alfa, por exemplo. Você poderia colocar tudo aqui no numerador e ele entenderia e geraria nessa fração de uma forma mais estendida, por exemplo. No LaTeX também tem como se trabalhar com letras gregas, tá? Aqui eu coloquei o exemplo do número π, a gente coloca assim, ó, barra π. E ele gera o símbolo π ali pra gente,
Se eu colocar barra alfa, aqui está faltando um A, eu esqueci de colocar, barra beta, barra pi maiúsculo, o P maiúsculo, ele vai gerar a letra pi maiúsculo, tá? O teta, assim também, certo? Então dá para se trabalhar com várias letras gregas minúsculas e maiúsculas e outros símbolos também. Somatório, integral, tá? Que está aqui embaixo. Então isso aqui é o símbolo de somatório, né? Somatório inferior e o índice superior. A integral é barra int, aí você coloca o limite inferior e logo em seguida o limite superior. Barra partial é aquela derivada especial. Quem você já deve, alguns de vocês já devem ter passado por cálculo diferencial, né? Cálculo de várias variáveis. Você tem uma letra chamada nabla, né? Uma derivada parcial, certo? Então esse símbolo aqui se escreve assim. Pois bem, para a gente gerar matrizes ou vetores, a gente tem que trabalhar com dois comandos consecutivos. O primeiro deles é o equation, né, que a gente vai gerar uma equação. Dentro dessa equação, vamos inserir um outro comando chamado array, né? Array é arranjo, tá? E dentro desse array, nós vamos configurar a sequência de elementos que nós queremos, tá? Aqui eu coloquei uma sequência bem simples, né? 1, 2, 3 e 4. Só para a gente referenciar aqui. Então, eu vou começar com o array, tá? E logo em seguida eu vou inserir esse comando aqui para dizer a quantidade de colunas que eu quero gerar. No caso, duas colunas. Então, você CC. Esse C significa que é centralizado, tá? Se eu quisesse colocar esse número aqui à esquerda ou à direita, eu inseriria o L e o R, respectivamente, tá? O C significa que é centralizado. E dois letrinhas aqui, né, significa que são duas colunas, tá? Então as duas colunas vão ser centralizadas. Ok, aí eu vou inserir o comando 1, né, que é o primeiro elemento. Aí eu vou colocar esse símbolo aqui, né, especial. E 2, aí eu vou quebrar a linha, tá? Ao quebrar a linha, ele vai entender que eu quero criar uma nova linha, né? Então eu criei a primeira linha, 1 e 2, tá? Toda vez que eu tiver que separar uma coluna, eu vou utilizar esse símbolo aqui. Quebrei linha, né? Esse duas barra barra aqui. Eu quebro a linha e indico, né, que eu quero construir uma nova linha. Aí eu coloco 3 e 4. E aí ele gera esses elementos aqui do meio. Para gerar os colchetes ou chaves ou parênteses, a gente pode utilizar esse comando especial aqui, ó, barra left e aí o símbolo de colchete. E aí ao abrir, né, eu abri o colchete, eu tenho que fechar ele logo em seguida. O right, colchete, né? Logo depois do end. O array, ele só gera os elementos, tá? Para a gente definir, né, com um padrão de uma matriz, ou vetor, a gente tem que ser esses comandos especiais aqui, tá? Esse e esse aqui. E aí ele vai interpretar isso aqui como essa matriz aqui, ó. Equação número 2, por exemplo, tá? Vamos ver isso na prática aqui. Então eu vou continuar aqui o documento que nós geramos ontem e vou inserir uma equação. Uma dica para vocês. Eu quero, por exemplo, não quero trabalhar com a seção número 2, né? Seção número 2 aqui eu não quero trabalhar. Você pode simplesmente vir e comentar ela. A seção número 2 é essa. Então você seleciona tudo, clica com o botão direito e coloca. Não tem um atalho aqui, né? O atalho é Ctrl T. Acredito que seja em ferramentas. Ferramentas, comandos, não. Não lembro. É Ctrl T o atalho. Não lembro onde é que está no menu aqui. Vou utilizar Ctrl T, tá? O atalho aqui mesmo. Aí ele vai comentar, tá? Comentário aqui no LaTeX é porcentagem, tá? Então ele não vai gerar isso aqui para mim, certo? Não vai gerar isso para mim. Vou continuar aqui embaixo. Então eu quero inserir uma equação. Como é que eu faço? Begin, aí eu vou abrir chave e vou começar a escrever equation, né?
Equação. Eu vou abrir aqui a lupa e destacar aqui para vocês. Temos aqui três opções: o EQN array, o equation e o equation com um asterisco. O EQN array, ele é quando você quer inserir uma sequência de equações seguidas, né? Só que de uma forma mais, digamos assim, numa sequência, tá? Não quer inserir uma de cada vez, você quer inserir uma sequência de equações, todas uma embaixo da outra. E aí ele vai inserir, né, essa sequência e vai dar uma numeração para cada uma delas, tá? O equation sozinho é só uma equação, tá? Então tudo que você colocar dentro do equation ele vai gerar uma única equação com uma certa numeração, dependendo da lógica, né, da sequência de equações que você vai inserir. E o equation asterisco, ele vai inserir equação, só que ele não vai inserir uma numeração para ela, tá? Ela vai ser só uma equação sem numeração especial, certo? Eu vou começar com o equation normal. Então aqui no equation, né, nós temos tudo que tiver aqui dentro vai ser transformado em uma equação. Dá para perceber que ele coloca em verde. Ó, ele coloca em verde, tá? Isso é uma facilitação porque diferencia o que é texto, né, que está na cor preta, né, e o que é número, equação, que ele coloca em cor verde, tá? Isso facilita bastante a nossa escrita aqui dentro do Text Studio, tá? Certo? Eu vou começar escrevendo então uma equação. Ax2 mais bx mais c igual a zero, tá? Equação de segundo grau, né? Vou compilar, né? E aqui ele vai mostrar para mim o resultado. Ax2, né? Mais bx e mais c. Isso é a equação 1, porque foi a primeira equação que eu inseri nesse texto, tá? Ele chamou de equação 1. E se eu colocar uma outra equação antes dela? Só que em vez de utilizar o comando equation, né, que é o mais apropriado, eu vou colocar assim, ó, a cifra a cifra, tá? E vou colocar assim, ó, barra frac, né? Aí ele vai me pedir um numerador e um denominador. Numerador, eu vou colocar 1. Denominador, eu vou colocar raiz de 2. Então, eu vou colocar barra sqrt, né? Esse comando sqrt, né? Square Roots, é parecido com o do MATLAB, né? O Python, né? É meio que universal. Então, ele te permite criar uma raiz quadrada, tá? Ou então, se você quiser escrever uma outra raiz, por exemplo, você insere o root, né? Por exemplo, raiz cúbica ou raiz quártica, né? E assim por diante, tá? Então, você vai usar o comando de baixo. Mas eu quero inserir uma raiz quadrada normal. Ele vai te pedir só o argumento. Qual é o argumento dela? Eu vou colocar 2, tá? E vou compilar novamente, né? Lembrando que tudo é diferente, né, do Word, né? Você tem que compilar o texto. Então, ao compilar, o que ele vai gerar? Ele gerou aqui para mim, né, uma equação, só que ela não tem numeração, certo? Ela não tem numeração. Mas ele criou aqui a equação do jeito que eu pedi aqui, tá? Se eu colocasse simplesmente, por exemplo, assim, ó, o termo cifra, cifra, pi, equivale a 3,14 e assim por diante, né? Eu vou compilar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto. Como eu falei, se você colocar cifrões duplos, né, abrindo e fechando, que ele vai quebrar a linha, vai colocar isso como uma equação mesmo, né? Mas ele não vai aderir à numeração. Vai ser só uma expressão mais simples. Se você colocar cifrões simples dentro de um texto, você vai estar dizendo que você quer gerar somente uma sentença, uma expressão matemática dentro dessa frase aqui, tá? E ele vai colocar ali para você. O termo π, né, vale 3,14.
ok? É a principal diferença, cifrões duplas e cifrões simples. Para se trabalhar melhor com equações, você utiliza o comando equation, tá? Vamos trabalhar de uma forma um pouco mais elaborada. Professor, eu não sei, eu queria inserir uma letra grega, mas eu não conheço numeração. Para isso, o Text Studio, ele te facilita em muito, tá? O trabalho com coisas que você quer fazer, mas não sabe o comando específico, tá? Se você vir aqui nesse menu de baixo aqui, ó, tem duas opções. Vamos ver elas agora. Temos essa opção aqui, tá? Eu não falei ontem, né? Porque já cobriu um certo tempo. Temos essa opção aqui. Essa opção aqui, ó, ela me permite visualizar ou esconder o debug, né? Que eu falei na aula de ontem. O debug, ele vai mostrar como uma mensagem aqui, ó. Então, se sair essa frase aqui, ó, o processo saiu normalmente, significa que tudo deu certo. E o LaTeX compilou, né, um texto PDF. Se qualquer problema acontecer, ele vai indicar aqui para você, tá? Isso aqui é o debug. Isso aqui é muito importante, tá? Para você procurar onde é que está o erro, se o arquivo não estiver sendo visualizado. Esse outro menu aqui, ó, ele vai me mostrar comandos especiais, tá? Comandos especiais. Que comandos especiais são esses? A primeira aqui é a estrutura do texto, tá? Que você está escrevendo, né? A estrutura, então temos aqui, ó, meu documento, que é o nome meu documento.tec. Aí vamos ter aqui, ó, primeira seção e subseção. Ele vai fazer uma navegação direta, tá? Imagina isso com multisseções. Imagina um TCC, né, um artigo, que tenha várias seções e subseções. Para você não ter que ir passando aqui manualmente, né, ou aqui no Tech, você pode vir aqui nesse menu, ó, e procurando. Tá vendo que ele vai selecionando para mim, ó? É porque aqui só tem uma página só, tá? Mas ele vai navegando para mim, ó, entre as seções e subseções. E aí eu vou conseguir navegar de uma forma mais rápida, né? Entre esses elementos aqui. Aqui são marcadores, tá? Se você vir aqui no Text Studio, ó, e marcar, por exemplo, essa linha aqui, ó, nessa posição aqui, ó, ele vai criar um marcador. Isso é mais para quem está fazendo revisão, tá? Para quem está fazendo revisão, ó, então você quer criar um marcador. Por exemplo, eu quero corrigir a partir da linha 30 aqui, ó, desse novo parágrafo. Então você clicou aqui, ó, ele cria o marcador número 2. Se você clicar novamente, ele vai sumir, tá? E aqui em cima fica salvo, ó, meu documento, novo parágrafo, que é o que estava escrito ali, certo? E ele vai direto para lá, ó. Isso aqui é bom para você que estiver fazendo uma revisão do texto, tá? Ou, por exemplo, você passa para uma pessoa, né? Essa pessoa vai revisar seu texto, saber se está tudo certo. E aí você pode fazer marcadores para ir guiando essa pessoa, tá? Beleza. Agora aqui nesse asterisco são comandos matemáticos, tá? No asterisco aqui são comandos matemáticos. Os comandos matemáticos estão todos aqui, tá? Aqui ele mostra operadores, se você quiser mostrar todos. Aqui ele mostra os mais utilizados, ou os últimos que você utilizou. Esse aqui é aquele parcial que eu falei para você, né? O partial. Operadores matemáticos, né? Temos aqui mais menos, maior que, menor que, tá? Integral, integral dupla, integral de superfície, limite, tá? Tem tudo aqui dentro. Relações, né? Aqui que está maior que, menor que, na verdade. Maior que pertence a, não pertence, né? Relações matemáticas. Proporcional, né? Aproximadamente. Setas, se você quiser colocar setas no seu texto ou nas equações, tá? Você pode inserir esses comandos aqui. Lembrando que esses asteriscos são todos comandos matemáticos. Então eles precisam estar dentro de ambientes matemáticos. Ou a cifra simples, ou cifra duplas, ou dentro de um equation, tá? Por exemplo, eu quero criar aqui novo parágrafo, uma setinha para a direita, por exemplo. Eu quero essa seta aqui, ó, para me parece legal. Eu vou clicar aqui, ó, nela e ele vai inserir o comando para mim. Dá para ver que ele ficou vermelho, tá? Ficou vermelho. Significa que já uma coisa não está certa, né? Mas eu vou lá e compilo mesmo assim. Vamos ver aparecer um erro aqui, ó. Pronto, apareceu um erro. Ele já indicou para aqui, ó, para você, ó. Linha 30. Tá para ver aí? Acho que sim, né? Linha 30, né? Você esqueceu o asterisco, né? De inserir o asterisco.
Então ele já está dizendo para você que você esqueceu, né? Isso é o debug, tá? Ele faz isso de forma automática. Quem faz isso aqui, pessoal, é o Mictech, tá? O Mictech que faz isso. Então, para inserir essa setinha, eu vou colocar cifra simples, né? Sempre abrir e fechar. Agora eu vou compilar de novo e aí ele vai sumir o erro, né? E vai gerar aqui a setinha para mim, ó, no texto, tá? Bem prático, né? Você não precisa nem saber o comando, você só seleciona, né? Eu vou inserir nessa equação um somatório, por exemplo. Onde é que está o somatório? Eu venho aqui em todos e vou procurando aqui o somatório. Não sei o submenu lá, né? Talvez eu até passei já. Acho que é operadores. Deixa eu tirar esse aqui. Não é operadores, relações, será? Não. Setas não. Temos o que mais aqui? Delimitadores, né? Delimitadores são os colchetes, parênteses, né? Grego, letras gregas, né? Tem aqui o sigma, somatório. Eu quero esse sigma aqui, aí eu vou colocar aqui, né? Esse sigma aqui é o símbolo de somatório, tá? Mas eu tenho, acho que um somatório especial mesmo. Especial. Aqui, ó. Eu não sei onde é que tá, mas tem aqui o sum. Vou usar o sum. Esse aqui é o sigma letra grega, tá? Quero usar o sum. Não lembro mais onde é que eu achei. Então, essa aqui é a letra de somatório, tá? Aí eu vou compilar. Aí eu vou conseguir visualizar um somatório aqui, tá? Aí eu vou colocar, por exemplo, o superior, né? Aí eu vou colocar chapéu e vou colocar por exemplo, i mais um. E underline, vou colocar i igual a zero, tá? Só para a gente ter que colocar alguma coisa. Vou compilar e ele vai gerar para mim, ó, o inferior e o superior, tá? Do jeito que tem que ser escrito um somatório. Letras gregas estão aqui, tá? Você não precisa saber o nome de cada uma, você só precisa saber o símbolo dela que você quer usar. Por exemplo, eu quero usar esse símbolo aqui. Isso aqui é a letra grega lambda, mas é a lambda minúscula. E existe um lambda maiúsculo, tá? Que é esse aqui, né? Esse aqui é o delta, na verdade. Cadê o lambda? Ah, lambda aqui, ó. Perdão, eu confundi. Esse aqui é o lambda maiúsculo. Tem uma diferença, tá? Se você colocar a primeira letra minúscula, ele vai escrever o lambda minúsculo. Se você colocar o lambda maiúsculo, o L, ele vai escrever o L, ó, o lambda minúsculo e o lambda maiúsculo, certo? E ao só clicar aqui já basta para ele inserir aqui no texto, tá? Bem prático, né? Então você pode ficar aqui fazendo várias configurações, mesmo que você não saiba o comando especial, né? Por exemplo, eu sei alguns, né? O lambda, você vai escrevendo, ele vai aparecendo, ó. Lambda, o alfa, né? O gama com dois M's, né? A integral. A integral ele já aparece aqui, ó, mínimo e máximo. Eu vou colocar o limite inferior, né? Então, por exemplo, x0 e o limite superior, x1, né? E aí eu coloco dx, né? Agora eu quero colocar um conjunto aqui dentro. Aí eu posso colocar, por exemplo, barra frac, uma fração, né? Eu vou colocar 1 sobre x, né? E vou compilar. Vai aparecer aqui um monte de coisa para mim, né? Que eu não dei espaço ali, né? Lembrando que o espaço não funciona no matemático, tá, pessoal? Mesmo eu tendo um espaço aqui, ele não funciona. Para mim seria um espaço no matemático, eu tenho que fazer o comando, né, aqui, barra invertida, vírgula, tá? Vou fazer aqui novamente, vírgula, vírgula, tá? Você pode inserir vários, ó, e ele vai inserir vários espaços, tá? Cada espaço desse é um caractere, tá? É como se fosse um caractere, ó, tá? E aí, se você inserir vários, ele vai dar um espaçamento maior, certo?
Então, esses são os comandos matemáticos, tá? Dá para se trabalhar com vários deles. Aqui é a equação número um. Aqui é a equação número um. Vamos ver agora a maior vantagem que eu vejo do LaTeX em relação ao Word, por exemplo. Essa equação aqui é número um. Deixa ela assim mesmo. Vou inserir uma segunda equação, só que antes dela. Begin, equation, né? E vou colocar, por exemplo, uma equação assim. Log de seno, né? É sin em inglês, tá? X ao quadrado. Igual a 1000. Uma equação saiu da minha cabeça aqui agora. Tá vendo que eu não botei numeração nenhuma. Só que por essa aqui estar primeiro, ele vai compilar ela. Ela vai se transformar agora na equação número um. E essa aqui automaticamente vai virar a equação número 2. Vamos ver? Ó. Então a primeira equação virou a equação número um. E a segunda virou a equação número 2. Automático, certo? Um e 2. Tá? Isso aqui é uma vantagem enorme, né, aqui no LaTeX. Se você estiver trabalhando com equações, imagina, eu preciso inserir uma equação lá no começo do texto. E agora eu vou ter que mudar a numeração automática de todo mundo. Imagina o trabalheiro que dá. Aqui é automático. Você não precisa se preocupar com isso. O LaTeX já faz isso para você, tá? E agora, como é que eu chamo essas equações no texto? É bem simples, tá? Você precisa colocar o que é chamado de rótula, tá? Você coloca o comando especial barra label, tá? É esse comando aqui, ó, barra label. Você vai inserir aqui e ele vai pedir uma key. Essa aqui é uma chave, é uma codificação. Eu costumo trabalhar no seguinte padrão. Eu vou colocar aqui, ó, EQN dois pontos, tá? Porque isso vai me diferenciar de qualquer outra coisa que eu estou querendo adicionar no texto. Por exemplo, uma figura, tá? Então, tudo que tiver EQN, para mim, vai ser uma equação. E aí eu vou colocar. Eu vou colocar por extenso mesmo, né? Primeira EQ. Só assim, tá? E eu vou copiar aqui, ó, para facilitar. E vou jogar aqui. E esse aqui, lembrando que não pode ser igual, tá? Tem que ser diferente, certo? Ele vai dar erro se você colocar a mesma rótula, tá? Para equações diferentes. Você tem que colocar uma segunda equação. Vou compilar agora, tá? Para salvar. Não vai mudar nada no texto, tá? Não vai alterar em nada a numeração. Mas agora, como ela tem esse label, né, essa rótula, eu posso chamar essa equação no meu texto. Como é que eu faço isso? Vou fazer o seguinte: a equação, eu vou colocar barra ref, tá? Vamos ver o que apareceu aqui. Ao colocar barra ref, significa que você está querendo fazer uma referência. Essa referência inclui equações e figuras, tá? Matrizes, tabelas, tudo vai estar dentro do ref. Então, como eu coloquei EQN, eu já sei que isso aqui são equações. Se eu tivesse uma figura, seria um pouco diferente. Seria a fig, por exemplo. Tá? Isso aqui é liberdade, tá? Qualquer um pode fazer o seu. Eu gosto de trabalhar assim. EQN, para mim, já significa que é uma equação. Então, eu não vou saber que é uma figura. E aqui do lado, ó, nessa janelinha amarela que aparece à direita, está mostrando onde é que estão essas equações. Ó. Begin Equation, para você se relembrar, tá? Para você se relembrar que se você está querendo chamar a equação certa, ó, tá? Vamos chamar a primeira equação. É a primeira equação. Vou compilar agora também. Já apareceu aqui, ó, a equação 1. Cadê a equação 1? É a primeira equação, né? Então não precisei chamar em nada, né, o LaTeX, a equação em si, de forma literal. O próprio LaTeX já, digamos assim, já compilou isso de forma automática. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar essa equação número um depois da equação número 2. Aqui ainda está o label primeira equação, certo?
E aqui ainda está a label segunda equação. Vou compilar de novo. Bora ver o que vai acontecer aqui. Agora apareceu. A equação 2 é a primeira equação. Tá? Então veja que foi automático. Ele pegou a sequência exata aqui das equações. Ó. Agora, essa equação aqui, que era a 2, virou a 1. Tá? E essa aqui virou a 2. Só que o texto não mudou. O texto ele fez exatamente o que era para ser feito. Né? A equação 2 é a primeira equação. Tá? Isso é fantástico, tá? Isso aqui nossa, facilita muito, tá? Para quem está escrevendo um texto com bastante equações, né? Um TCC, um artigo. Então isso aqui facilita muito, tá? A aplicação de se trabalhar melhor com texto, tá? Você foca só no que interessa. Essa parte de formatação aqui, de chamar equações, né? Figuras, tudo isso o LaTeX faz automático para você, tá? Ontem, tá? No final da aula, um aluno perguntou como coloco negrito e itálico, né, aqui no LaTeX. Só para a gente não passar. Eu tinha até feito aqui, né, ficou aqui salvo, mas eu vou deletar e vou colocar aqui de novo. Por exemplo, se você quisesse destacar a equação, essa equação aqui, né, é a primeira equação. Eu quero colocar a palavra equação em itálico. Como é que eu faço de uma forma prática? Você vem aqui nesse menu aqui, ó, tá? Nesse menu aqui, ó, você pode fazer negrito, tá? Bold em inglês, itálico, underline, tá? Que é esse comando underline. Você quer ele centralizado à esquerda, centralizado, normal, ou centralizado à direita. Ou então você quer inserir, por exemplo, comandos especiais, quebrar de linha, né? Que a gente já tem estudado aqui. Só que aqui são os atalhos, tá? Equação matemática, né? Subscrito, sobrescrito, fração, tá? E assim por diante. Então aqui tem uns atalhinhos bem práticos assim usuais, certo? Então você vem aqui, ó, por exemplo, você seleciona o que você quer fazer, a equação. Eu quero colocar esse texto em itálico. E aí você clica aqui, ó, no itálico, e ele já faz automático, tá? Agora eu quero colocar a palavra primeira equação como negrito. Eu venho aqui e vou colocar negrito, tá? E aí eu vou compilar agora. E aí ele vai alterar aqui no texto para mim. Então ficou assim. A equação 2, né, em itálico, é a primeira equação, em negrito. Certo? Bem prático, né? Ou é porque eu já conheço o atalho, tá? É Ctrl I e Ctrl B, certo? Ctrl I é itálico, Ctrl B é bold, né? Negrito. Certo? Professor, Sim. quando o senhor colocou o limite superior e inferior, o limite na integral e ali no somatório, tanto faz a ordem, né? É só colocar o Isso. circunflexo e o sublinhado. Perfeito, exatamente. Exatamente. Não importa aqui a ordem que você vai colocar, tá? O que importa é o símbolo aqui do comando, ó, entendeu? Underline vai ser inferior e esse aqui vai ser superior. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou colocar assim. Eu não sei se é válido para esse comando especial aqui de integral, mas ele é válido para outros, né? Vamos ver se vai dar certo. Então x0 aqui é inferior e x, ó, deu certo. Quando fica amarelinho assim, significa que você está trabalhando naquela seção. Então funcionou. Então só o símbolo aqui que é válido mesmo, tá? A sequência não importa, tá? Perfeito. E professor, Sim, quando o senhor nomeou aqui a equação, beleza. Tem como eu chamar essa variável em outro lugar do texto, tem. não chamando o número dela, mas sim o conteúdo. Tem como fazer isso? Conteúdo, como assim? Ah, repetir a equação? Tipo, Isso. tem, só que tu tem que fazer isso de forma manual. Eu entendi tua pergunta. Eu acho que tem um pacote matemático que te permite trabalhar com isso. Só que isso é um pouco mais avançado. Você tem que instalar vários pacotes. Como é que eu faço? Por exemplo, você quer repetir a equação número 2. Eu vou criar aqui uma nova seção. Então, section, né? Lembra lá, section, e ele vai escrevendo automático para você.
eu vou colocar aqui nova seção. Ok. Agora eu quero escrever novamente a equação número 2 aqui embaixo. Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu coloco um begin equation, só que eu vou colocar o asterisco, tá? O asterisco. O asterisco, ele suprime a numeração da equação. E eu venho aqui e só copio o conteúdo dela. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Ali é a primeira equação, né? Então vamos chamar aqui, ó. A equação repetida, né? Barra ref é primeira equação, né? O número lá, primeira equação. É diferente da... vou fazer o seguinte, vou chamar assim, ó, barra eqref. Isso aqui é um outro comando especial para você chamar de uma forma direta. Vocês vão ver quando eu fazer isso. Eu vou chamar a segunda equação aqui, ó. Tem diferença, tá? O ref normal. O ref normal, assim, ele serve para chamar tanto equações quanto figuras. O eqref, somente equações, tá? Eu vou criar uma nova página em branco. Como é que eu faço uma nova página em branco? New page. Né? Vou compilar. Ele gerou uma nova página e aqui escreveu para mim, ó. Eu costumo fazer assim. Então, vou expandir um pouco aqui. A equação repetida 2 é diferente da 1. Né? E aqui está somente a expressão, não tem a numeração, tá? Certo? Se eu colocasse a numeração aqui, ó, tirasse o asterisco, ele iria criar uma nova numeração para mim. E aí eu ia perder o que ela simboliza para mim, entendeu? Aqui é só o 3, ó. Ela é como ele entendesse uma nova equação, entendeu? Então eu coloco o asterisco, ó, justamente para não ter que escrever a numeração novamente. Eu faço assim, tá? Mas tem comandos especiais que melhoram essa fórmula, tá? De tu chamar a equação, certo? Não sei se era isso que você queria. Sim, sim, entendi. Ó, veja a diferença, ó. Quando eu coloquei o ref, ele colocou assim, ó, sem o parêntese. E quando eu coloquei eqref, ele colocou entre parênteses, tá? Isso aqui é como se fosse lá nos livros, quando a gente olha um livro, aí fala assim, ó, em um, né, em um tem-se o valor de x, por exemplo. E aí ele não coloca a palavra equação, tá? Por que que o ref assim eu tenho que fazer dessa forma aqui? Porque como está assim sem o parêntese, pode se confundir que é uma figura. Então, se você colocar em 2, aplica-se o valor de x, por exemplo. E aí a pessoa pode entender que é uma figura, não uma equação, tá? Então, se você utilizar o barra eqref, ele vai escrever assim, ó, entre parênteses. E aí você sabe, né, de uma forma mais prática, que isso aqui é uma equação, tá? Por conta do jeito que ela está sendo mostrada aqui. Certo? Só essas diferenças, né? Vai muito do como você escreve, tá? Eu sempre costumo colocar a palavra equação, figura, tabela, certo? Para referenciar. Show de bola. Agora vamos colocar uma matriz. Como é que eu faço a matriz? Eu tenho que colocar o begin equation, né? Certo? E vou colocar o begin array, certo? E ele vai me pedir aqui, ó, as colunas, a quantidade de colunas que eu quero fazer, e o número de linhas eu vou colocar dentro do conteúdo. Então, colunas, eu vou colocar 3 colunas centralizadas. Então, vai ser C, C, C. Beleza. Agora eu vou colocar aqui o conteúdo. Eu vou colocar 1, né, esse símbolo aqui, 2, esse símbolo aqui, 3. Quebrar a linha, aí eu vou colocar um Enter, né? 4, 5 e 6. Eu quero mais uma linha, é o barra barra, né? Eu vou colocar novamente 7, 8 e 9. Vou compilar. Como ele está dentro do ambiente equation, ele vai transformar isso numa equação. Vou deixar assim. Ó, veja como ele criou. Equação número 3, né? Por conta ele está seguindo aqui a sequência, né, de equações. Só que ficou meio esquisito, né?
A gente não se escreve uma matriz assim, né? Só os números flutuantes. Então, para não criar esses números flutuantes, eu preciso colocar aqui, ó, antes do begin equation e depois do end, perdão, do begin array e depois do end array, o símbolo do que eu quero representar, tá? Como é que eu sei? Professor, eu não sei escrever esses símbolos. Onde é que eu sei de uma forma fácil? Lá em matemática, a gente viu os delimitantes, não foi? Então eles estão aqui, ó, delimitantes. Mas também bem aqui na parte superior aqui do Text Studio, eu tenho esses comandos aqui, ó, o left e o right. Então esquerda e direita, tá? Então left ele abre e o right ele fecha. Tudo que você abrir, você terá que fechar, mesmo que ela seja vazia. No caso, a gente utiliza somente o comando write ponto. Ele não vai criar símbolo especial. Então vamos começar com um símbolo parêntese, por exemplo. Eu vou colocar left, esse símbolo aqui. E ele fez aqui assim para mim, ó, left aqui. Então eu vou fechar com o mesmo comando, write aqui. Ele já abriu e fechou o parêntese. Agora eu vou compilar ele. Vamos ver o que o LaTeX vai fazer. Ó, ele colocou um parêntese grandão, né? Simbolizando toda essa matriz, né? Agora eu quero colocar outro símbolo. Eu vou colocar uma chave, por exemplo. Eu venho aqui, né? E vou selecionar a chave. Olha o que vai acontecer. Ele não colocou o símbolo. Veja que ele abriu barra left, né? Barra L brace. Ele não colocou isso aqui, né? Que seria a ideia, né? Por que ele não colocou isso aqui? Porque esse símbolo aqui, chave, ele é reservado ao LaTeX. Ele é reservado para que você possa inserir opções e comandos especiais, assim como a gente fez aqui nas outras equações, ó. A gente viu a chave e ele não gerou essas chaves, né? Certo? Ele não gerou essas chaves. Porque para ele esse símbolo é reservado, é um símbolo especial. Então, se você quiser inserir esse símbolo, você tem que colocar a palavra em inglês que significa ela. No caso, brace, né? O L é de left. E aí eu vou ter que colocar fechando ela. No caso, eu vou escrever assim, ó, barra right, né? R brace, né? Right L brace e left L brace. Ou simplesmente você vem aqui no right e seleciona ela aqui, tá? Você vem aqui no right e seleciona essa opção. E ele vai criar o right, tá? Eu vou compilar agora. O que vai acontecer? Ó, criou parêntese e criou a chave dentro, né? Veja que ele dá preferência na sequência certa. Então, se você começou com um parêntese, ele vai colocar esse na mais externa. Aí depois você colocou a chave. Então, para fechar, você vai ter que fazer o contrário. Vai começar com a chave e vai terminar com parênteses, tá? E se eu quiser colocar só abrindo e não fechando ela? Por exemplo, eu quero colocar, eu vou escrever um símbolo aqui especial. Esse símbolo aqui, tá? Uma barra reta, né? Que é o que? O determinante, né? Então eu vou selecionar ela, tá? Ela vai criar aqui, ó, o left barra, né? Só que eu não quero fechar. Eu não quero que ela feche com o mesmo comando. Eu quero que seja vazio. Se eu fizer assim, simplesmente left, ele vai dar um erro. Né? Vai dar um erro aqui, ó. Pronto, já indicou esse erro. Que você esqueceu alguma coisa ali no equation. Ele vai dizer onde é que está. Nessa linha vermelha aqui dentro. Então eu preciso fechar. Uma vez que você abrir, você tem que fechar. E eu fecho de forma vazia, né? Com o barra right ponto, só simplesmente um ponto. Ou eu inicializo ele assim também, tá? Tanto faz. Vou fechar ele então. Pronto. Agora esse erro ali vai sumir. E ele vai, já até compilou já. Agora sim. É uma barra, mas ela não tem do outro lado, ó. Ficou vazio, tá? Certo? Então isso aqui é como a gente monta matrizes, vetores, tá? Para criar um vetor, só precisaria o quê? De uma coluna só, né? Então eu vou fazer aqui rapidamente. Uma coluna só e eu vou fechar, eliminar nessas colunas aqui, né? Deixar simplesmente assim. Ele vai transformar isso agora num vetor, certo?
Bem prático, né? E aqui serve a mesma coisa, tá? Se você colocar um label, aí você vai colocar EQN matriz 1. Toda vez que você chamar esse label aqui, né? Por exemplo, a equação barra ref, eu vou chamar lá EQ matriz 1, né? Não é com asterisco aqui, tá? Foi errado aqui. Pronto. É um vetor. A equação 3 é um vetor. Dúvidas dessa parte? Como é que nós inserimos agora figuras no LaTeX? Pois bem, para a gente inserir uma figura no LaTeX, nós temos que utilizar a seguinte codificação. Primeiro eu tenho que usar o pacote GraphicX, né? Assim como para trabalhar com matemática, eu preciso utilizar o comando AMS, né? Certo? Comando AMS. Eu mostrei ele bem para cá. Comando AMS-Math, né? Pacote de inserção de comandos matemáticos. Se você não inserir ele, não vai funcionar aqueles comandos matemáticos que nós utilizamos. Para inserir figuras é parecido, tá? Você insere o GraphicX. Só isso. Isso no preâmbulo, tá? E no corpo do texto você vai inicializar barra begin figure, né? Aqui esse comando especial é a posição. Geralmente o LaTeX ele vai tentar organizar o seu texto de uma forma muito precisa, sem que gere espaços em branco. Então, às vezes, ele pode jogar uma figura para cima, para baixo, no final do texto, tá? Essa figura pode ficar perdida no arquivo PDF. E para evitar isso, você coloca um comando especial para dizer que você quer colocar aquela figura em uma posição específica, tá? Tem um microfone ligado. Poderia desligar, por favor. Entenderam? A gente vai ver na prática aqui. Então, eu começo com um begin figure, né? Ele encerra com begin figure. E eu vou centralizar essa imagem, tá? Então, eu vou utilizar o comando barra centering. E vou colocar o comando include graphics. Esse comando vai buscar na sua máquina, né? A localização da figura, tá? Isso aqui você tem que colocar a posição onde aquela figura está, tá? Eu vou dar uma dica aqui para você daqui a pouco. E essa opção aqui vai me garantir com que essa figura ela seja escalonada com a largura da página, tá? Então a largura da página aqui, ó, ela vai ser escalonada, tá? Senão ela pode ficar ou muito grande ou muito distorcida, tá? O LaTeX ele faz isso por conta própria dele mesmo, tá? Então pode ficar meio distorcida a imagem. Então você utilizando esse comando aqui, ó, width 0.9 barra text width, você está dizendo que você quer deixar ela proporcional a 90%, né, da largura, certo? E por fim você coloca o caption, né? O caption é a legenda da figura, tá? Então vamos fazer isso na prática. Eu já tenho essa imagem salva, Agora eu quero inserir ela na minha máquina, no texto PDF. Vamos lá. Vou criar mais para baixo aqui, né? Uma nova página, new page novamente, né? E uma nova subseção, por exemplo, né? Então subsection, nova subseção. Beleza. Eu quero inserir aqui a figura. Vamos lá. Então na minha máquina que eu vou procurar, tá? Eu estou aqui na pasta principal, né, que a gente abriu ontem, né, do curso, tá? Então, aqui onde está o arquivo, isso é importante, tá? Você tem que localizar o arquivo TEC. Ele está aqui, meu documento. Ok. Como é que eu faço de uma forma mais prática? Eu crio uma pasta chamada FIG. Tá? Essa pasta FIG, eu vou colocar, ou figure, figura, o que você desejar. Você vai colocar aqui todas as figuras que você quer colocar dentro do texto. Dentro do FIG, você pode colocar outras pastas, tá? Certo? Sem problema nenhum. Então, eu criei a pasta FIG para gerenciar a colocação das minhas figuras. Então, eu vou colocar aqui FIG
e todas as figuras que eu vou trabalhar no texto estão aqui. Vou colocar essa imagem aqui, ó, arara vermelha. Eu baixei da internet, né? E ela está aqui. Essa é a imagem que eu quero colocar no texto. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? De forma manual primeiro, depois de uma forma mais fácil. Eu vou começar begin, né? Figure, aí eu vou editando, ele já criou para mim. Eu vou colocar um include graphics, né? Apareceu aqui para mim, tá? Include graphics. Eu vou colocar essa opção aqui, tá? Eu vou colocar primeiro essa opção aqui, tá? Sem a opção da largura. Vamos ver o que acontece. Vou dar um Enter. E aqui eu preciso colocar onde é que está minha figura. Lembra que eu falei do meu documento? Então, tudo que tiver em relação ao meu documento, ele vai entender. Se eu quiser colocar uma pasta que está dentro da pasta meu documento, eu simplesmente coloco o nome da pasta. Eu vou colocar fig barra, aí eu vou colocar arara underline vermelha, que era o nome da imagem. Lembra? Eu vou colocar essa sequência aqui, ó, fig barra arara vermelha. Tá? Ou você pode vir aqui, ó, seleciona aqui o nome da figura e você vai vir aqui o fig, ó, barra fig, tá? Essa pasta aqui. Lembrando que tem que ser em relação ao arquivo tex, tá? O arquivo tex principal. Se eu quisesse colocar uma imagem fora dessa pasta, por exemplo, do lado de fora aqui, ó, essa figura está aqui dentro da pasta. Eu faço esse comando aqui, ó, ponto barra, ponto barra. Ele vai sair da pasta, esses dois pontos, né? Ele vai sair da pasta principal, vai elevar, né, a hierarquia e vai procurar essa imagem, tá? Só que nesse caso não tem necessidade. Simplesmente barra figure, né? Porque fig está na mesma pasta do arquivo principal, né, do arquivo tex, e depois eu coloco o nome do documento. Eu não preciso colocar, por exemplo, ponto, eu nem lembro o que ela é. Ela é uma JPG. Eu não preciso colocar assim, ó, JPG. Não tem necessidade, tá? Não tem necessidade. Ele vai interpretar do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Se eu passar o mouse aqui, ó, ela já vai mostrar para mim se deu certo. O Text Studio já identificou essa imagem. Já deu certo, né? Vamos compilar agora ela. Vamos ver como é que vai sair aqui no texto. Ó, saiu gigantesca a imagem. Ele colocou do tamanho da imagem, né? Praticamente. Colocou do tamanho da imagem. Uma imagem gigante, né? E sem relação nenhuma, né? Então, por isso que nós colocamos aqui, ó, uma opção, né? Que é essa opção aqui, ó. Tá? Eu vou copiar aqui e vou colar aqui dentro. Tá certo isso? Coisa errada, não era para aparecer isso. Será que tá certo? Vamos ver. Não, tá, tem um comando errado. Vou editar mesmo manualmente. Idf, né? 0.9 barra text. Comando text switch. Pronto. Agora sim. Agora sim ele melhorou, né? Então ele colocou agora aqui a figura para mim, né? E ele proporcionalmente, né? Então esse 0.9 significa 90% da largura da página. Eu vou colocar um valor menor. Geralmente se trabalha com 0.7, tá? 70%. Fica uma boa proporção, né? Mas veja que ele ficou do lado da esquerda, porque ele vai em relação ao texto, né? Como se fosse o texto. Então, para centralizar, eu coloco o comando centering, né? Eu vou digitando aqui, ó, ele vai aparecendo para mim, centering. Agora ele vai centralizar. Só que tem um pequeno porém aqui, ó. Tá vendo que não tem legenda e ela tá acima do nova seção. Só que eu coloquei ela, eu queria que ela fosse abaixo, né? Como é que eu coloco a legenda? É o caption, barra caption, né? Então eu vou colocar arara vermelha, né? Agora ele vai inserir uma legenda na figura, figura 1, né? Ele vai respeitar a mesma sequência, tá? Figura 1, tá? E agora eu quero colocar essa figura abaixo do nova seção.
tem alguns comandos especiais. Você vai abrir colchete e vai colocar H. H significa here, aqui, né? Vamos ver se ele vai deixar. Pronto, deixou. Às vezes ele não deixa, tá? Como eu falei, o LaTeX ele tende a colocar a figura em lugares que para não gerar espaços vazios, tá? Por exemplo, isso aqui é ruim, espaço branco, né? Então ele vai jogar essa figura em qualquer lugar para não gerar espaços em brancos. Só que você pode de alguma forma ancorar essa figura. Tem o comando H e tem o comando H exclamação, que aí você força o LaTeX a gerar essa figura aqui mesmo, tá? Certo? Essa é a forma difícil. Esqueci do label, né? Como é que eu faço o label? Barra label, né? E eu vou colocar fig, arara, não pode ter espaço, tá? Vermelho. Então eu vou colocar assim, a figura, aí eu vou digitar barra ref, né? Lembro? Chave, e aí já vai estar aqui, ó. Fig, arara vermelho. É automático para mim. Nem precisei compilar. Aí eu vou colocar aqui. E ao compilar, né, ele vai referenciar isso aqui como uma referência. Ó. A figura 1, porque é a primeira figura que aparece aqui nesse documento. Tá? A figura 1. Isso é a forma difícil, tá? A forma manual. Forma fácil. Você vem aqui, ó. Assistente, inserir imagem. Cliquei aqui. A primeira coisa que ele pede é para você inserir o fichário. O ficheiro. Onde é que está essa imagem? Se você clicar aqui, ó, ele vai te permitir. Vou diminuir um pouco. Ele vai te permitir colocar aonde é que está essa figura. Lembra que ele abriu no meu documento, ó, na pasta meu documento, né? Meu documento está nesse documento aqui, ó, texto curso. Então, eu vou abrir Fig e vou selecionar essa outra imagem aqui, ó, Carcará. Vou abrir, tá? Aqui ele te permite editar, ó, largura, altura, razão, tá? Tá 0.7, né? Já tá automático. Você pode centralizar, por exemplo, né? Aqui ele te permite editar a largura, né? Você pode centralizar, você pode colocar a posição da imagem no texto, né? Posição no ambiente da figura. Então, legenda abaixo ou legenda acima, tá? Você já seleciona aqui. Quero legenda, vou diferenciar um pouco, vou colocar legenda assim. Aqui você vai colocar a legenda de forma curta ou longa, tá? Então, vou botar tá assim, gavião, carcará. A rótula, lembra o rótulo lá, que é o label, né? Ele já coloca aqui, ó, fig, dois pontos, carcará. E a posição, que é a posição em relação ao texto. Se você abrir esse menu, ele vai te pedir as opções. Ele chama de cimo, né? Fundo, página, aqui com H, com H, né? Então eu vou colocar aqui, que é o Hzinho, né? Aqui com H maiúsculo é como se fosse o H com exclamação, tá? Para forçar eu vou colocar o aqui. Para forçar o LaTeX a gerar a imagem ali. Então, eu vou aceitar e ele vai fazer a mesma sequência de comandos que eu utilizei para gerar a imagem arara vermelha. Só que agora é com arara com carcará, tá? Vamos ver. Ó, veja que o caption tá aqui embaixo, a figura tá aqui e o caption tá aqui. Porque a legenda tá embaixo. Se eu quiser ao contrário, eu coloco o caption em cima da figura, tá? Só essa diferença. E ele vai mudar totalmente a compilação. Ó, mudou totalmente a compilação, tá? Agora ele colocou gavião carcará em cima da figura, certo? Simplesmente só mudando a posição de onde você está chamando caption, né? O figure aqui é carcará mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a figura, aí barra ref, eu vou digitar fig para filtrar, aí vou ter só duas opções, né? Carcará é uma ave de rapina. Vou compilar e ele vai colocar aqui o texto. Ó. Figura 2 é uma ave de rapina. Quem é figura 2? Gavião carcará. Veja que os comandos são os mesmos que eu utilizei aqui. Né? O H,
Aí eu posso complementar aqui, ó, H com exclamação, forçar, né? Se ela não ancorar aqui, né? Eu posso forçar o LaTeX a gerar a imagem aqui. Certo, pessoal? Então, assim nós trabalhamos com figuras. É bem prático, né? Se você utilizar aqui o assistente do Text Studio, fica muito prático, né? E isso aqui, para quem está iniciando, facilita em muito, tá? Certo? Só para fechar aqui o assistente, você pode criar tabelas e figuras, tá? Equações também, tá? Só que equação eu prefiro utilizar o editor lá normal. Aqui você pode, ele escreve, né? Olha lá, ele vai reconhecendo, mas você tem que usar o mouse, nem sempre vai ser bom. O assistente de matriz é mais prático, né? Você coloca aqui quantidade de colunas e linhas que você quer, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu coloco aonde que eu quero nessa posição. Então eu coloco aqui esse ponteiro aqui, né, nessa posição, vem o assistente, matriz rápida, três colunas e três linhas. Aí eu coloco centralizar e no ambiente array. Vou aceitar. Ó, ele já criou aqui para mim. Só que ele ficou aqui em vermelho porque ele não está dentro de um ambiente matemático. Como é que eu faço isso? Cifras duplas, né? Abrir e fechar. Tá? Posso até fazer assim para ficar mais caprichado, né? E aí ao gerar, né, ele vai gerar para mim essa matriz. E aqui eu só posso, eu só preencho, tá? Só preencho ela aqui, ó, com os dados, né? Tem outras opções também, tá? Como a gente viu ontem, né, gerar um arquivo base, né? Tabela rápida também. A tabela não é ambiente matemático, tá? Só matriz. Então se eu vier aqui tabela rápida, eu posso criar uma tabela padrão ABNT. Só que aqui eu posso gerar, por exemplo, a coluna centralizada, né? A margem, eu quero uma delimitação, tá? Eu vou gerar do jeito que está aqui. Veja o que vai sair. Ó, todo quadradinho, né? Então, isso aqui é para colocar uma tabela de valores, por exemplo. Então, eu utilizo o ambiente Tébula, tá? Tébula. Beleza? Alguma dúvida? Se eu tirar isso aqui, ó, ele vai sumir, tá? Se eu tirar essas linhas aqui, ó, ele vai sumir e vai ficar só com as horizontais. As horizontais são geradas por esse comando aqui, ó, hline. Tá? Hline gera essas horizontais aqui, ó. E se eu colocar essa opção aqui, eu gero uma tabela, uma reta na vertical. Certo? Dúvidas? Beleza. Alguém quer fazer algo especial? Já tentou fazer? Só pode perguntar, pessoal. Agora é a hora de perguntar. O que acharam? Eu acho muito mais prático agora, né? A gente vai melhorando o texto, né? Agora acho que com certeza ficou bem mais prático do que o Word, né? O Word, por exemplo, se você mudar esse carcará para cá para cima, você tem que mudar todo o texto, né? Aqui é igual a equação, tá? Eu vou mudar agora o carcará de posição. Ele vai virar a figura, vai ser antes da arara. Eu não vou mudar o texto, somente a origem de geração da imagem. E aí automaticamente ele vai compilar as figuras, ó. Olha lá, figura 2, né? Que é a arara, e a figura 1 agora é o carcará. Certo? Então, uma forma muito mais prática esse trabalho é automático, né? Você não fica preocupado em ter que mudar todo o texto, né? Linha a linha, né? O alinhamento, tá tudo aqui. E fica uma imagem super bonita. Eu vou abrir aqui o arquivo PDF gerado, final, né? Meu documento. Fica uma qualidade muito boa. Tanto do texto, ó, totalmente vetorial, tá vendo? Ó? Isso aqui é imagem vetorial. Estou dando um zoom bem alto e a qualidade fica muito boa, né? Qualidade muito boa do texto, né? Das equações, ó, uma qualidade extrema aqui, né? Professor, Sim. me veio uma pergunta agora em mente em relação à exportação de dados, porque no Word a gente consegue exportar, por exemplo, dados de tabelas e gráficos do Excel.
A gente consegue Ah, fazer isso também pelo LaTeX? não, infelizmente não. Tem que fazer de forma manual, eu entendi. É porque o Word ele tem a sincronização com a Microsoft, né? Com qualquer outro documento Microsoft. E aí, tecnicamente, fica mais fácil. Aqui, eu não tenho certeza se não dá, mas talvez até dê se você tiver um arquivo padronizado, tá? Então, virtualmente, tu teria que fazer manualmente, tá? Mas pode ter essa opção. Eu nunca trabalhei com isso, né? Teria que inserir uma tabela grande, né? Que dê muito trabalho de gerar os dados. Talvez realmente dê muito trabalho. Mas você pode utilizar ferramentas na internet que te facilitem, tá? Tem algumas delas, tá? Eu acho que é o EQ, EQ Equation LaTeX, uma coisa assim. Deixa eu ver. A equação LaTeX. Equação LaTeX. Esse site aqui, ó, ele te permite editar qualquer coisa que você queira, tá? Você vai clicando aqui nas opções, ele vai gerando código para você, tá? Quantas linhas e colunas você quer. E ao final ele gera um código, ó, ele vai gerando aqui um código para você, tá? Ele é bem prático, tá? Para quem está iniciando. Então, às vezes, tu não ficar procurando, né? Por exemplo, cores, aqui, ó, ele faz bem fácil para você. Somatório aqui vai ser vermelho agora, porque no azul, né? Não mudou. Eu acho que é aqui. Essa parte de cores eu não vou explicar, mas é bem fácil. Vai ser vermelho aqui. Pronto. Ele vai. Será que muda? Acho que não, né? Não mudou aqui. Mas o texto ele muda. Texto colorido ele coloca. Ó, e agora sim foi. Esperou um pouquinho, na verdade. Vai mudando a cor, né? Então o site aqui ajuda muito, tá? É chamado codecodes.com LaTeX Equation. Só que você colocar equações LaTeX no Google, né? Você acha esse site aqui, tá? E ele tá tudo em português, né? Mas eu não tenho certeza se dá para inserir, né? De forma assim que nem o Word faz. O senhor sabe dizer se o LaTeX tem alguma afinidade com o MATLAB? Tem Porque no sim. MATLAB dá para pegar as figuras, no caso do gráfico que a gente faz, e Isso. dá para exportar para o Word. Perfeito, exatamente. É isso que eu ia mostrar aqui, mas eu posso apresentar amanhã o Inkscape. Eu posso fazer amanhã um exemplo com o MATLAB. Bem fácil, vou mostrar para vocês. O LaTeX, essas duas imagens, elas são chamadas imagens pixeladas, tá? Elas não são imagens vetoriais. Tanto que se eu der um zoom aqui, ó, vai aparecer os pixels, tá? Vai aparecer os pixels. Diferente da letra aqui de embaixo, que ela é vetorial. Não importa o zoom que eu estou dando aqui, ó, a imagem não perde definição, tá? Essa imagem aqui ela é pixelada, ela é uma JPG. O LaTeX te permite trabalhar com imagens puramente vetoriais, tá? E o MATLAB salva imagens vetoriais. Um desses arquivos é chamado de .eps. O EPS é um arquivo e o Inkscape ele consegue gerar e trabalhar com ele, tá? Você consegue trabalhar com EPS. Mas acho que eu vou apresentar isso amanhã. Já estamos tarde aqui no horário. E isso facilita muito, tá? Você gerar um arquivo vetorial muda muito a qualidade do texto, tá? Por exemplo, se você gera um gráfico no MATLAB ou no Python, né? Você salva esse gráfico em EPS, né? .eps, e aí ao compilar no LaTeX, ele compila os dados do gráfico, entendeu? Ele não vai gerar a imagem. Aqui a gente colocou a imagem, ela está pixelada. Quando você coloca o EPS, ele vai compilar a imagem. É diferente, tá? E aí a qualidade fica muito boa mesmo, tá? Amanhã acho que eu posso fazer um exemplo para vocês, tá? Fica muito bom, né? E isso é uma vantagem que quem utiliza o LaTeX, porque o MATLAB ele já tem essa migração com o LaTeX. No próprio MATLAB você pode escrever as figuras, as legendas, né? Texto em LaTeX. Ele te permite trabalhar em LaTeX, tá? O MATLAB te permite trabalhar em LaTeX.
Então, por exemplo, se você quiser inserir essa equação aqui, gigante aqui, e uma imagem do MATLAB, você simplesmente viria aqui no código, né? Copiaria isso aqui e colocaria lá no MATLAB. E aí, ao gerar a imagem do MATLAB, ele iria gerar para você essa equação aqui na figura, né? É muito legal trabalhar com isso. Bem prático, né? Vou mostrar aqui uma imagem para vocês, uma imagem puramente vetorial. Esse aqui é o arquivo. Amanhã a gente pode ver isso com mais calma. Isso aqui é o arquivo EPS, ele não tem como você visualizar ele por aqui, tá? Porque ele é um conjunto de comandos, tá? Conjunto de comandos. Não vai aparecer nada aqui para mim. Ó, isso aqui é o EPS. É vários comandos aqui, bem complexos, né? Você não consegue visualizar ele. Você tem que, digamos assim, compilar, né? Compilar ele. O LaTeX, ele compila o EPS e é o que gera no final isso aqui, tá? Isso aqui é uma imagem puramente vetorial, tá? Então, se você der um zoom aqui, ó, ela não perde definição, ó. Nas cores, aqui nas bordas, ó, puramente vetorial, tá? O equivalente dele não vetorial, por exemplo, PNG, é essa imagem aqui. Se você der um zoom aqui, ó, nela, você vai ver que ela é pixelada, tá? Ela é pixelada. Dá pra ver que ela está perdendo qualidade. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas no meu monitor aqui ele vê aqui. Tá? Então isso aqui é uma imagem não vetorial, tá? Uma imagem pixel, né? Tá? Basicamente essa é a diferença. Amanhã a gente vê com mais calma esses dois tipos de imagem, tá? Utilizando aqui o Inkscape. O Inkscape ele é a versão Corel Free, né? Ele é de graça, é um programa de gratuito, tá? Código aberto, né? Quem trabalhou já com Corel, ele é bem parecido, tá? Só que a vantagem dele é que é de graça, né? Totalmente de graça. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Acho que não, professor. Show.